Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André Luiz e eu vou resolver aqui as questões de exercício de física mecânica envolvendo os conteúdos de colisões e força de atrito. Só lembrando, esse material foi elaborado pelo professor Bruno, do Instituto Dom Barreto. Eu estou aqui apenas resolvendo os exercícios, tá? Mas a autoria desse slide, dessas questões, todas são direcionadas ao professor Bruno, do Instituto Dom Barreto. Bem, vamos lá. Primeira questão. Dois blocos A e B de massas MA igual a 6 kg e MB igual a 4 kg, respectivamente, estão apoiados sobre uma mesa horizontal e movem-se sob a ação de uma força F de módulo 60 N, conforme a representação na figura a seguir. Considere que o coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo A e a mesa é 0,2. Faltou um mizinho aqui, né? Então a gente pode colocar aqui já, ó, o mi e aqui também o mi, né? E que o coeficiente entre o corpo B e a massa é 0,3. Com base nesses dados, o módulo da força exercida pelo bloco A sobre o bloco B. Então eu quero saber a força que o bloco A está fazendo no bloco B ao ser empurrado pela força F. Bem, vamos lá, vamos recapitular aqui rapidinho umas coisas. Ele falou aí de força de atrito e falou uma coisa chamada coeficiente de atrito dinâmico. O que é isso? A força de atrito, ela sempre é contrária à tendência de deslizamento do corpo. Cuidado, muito cuidado. O atrito, ele não é contrário ao movimento do corpo. Ele é contrário à tendência de deslizamento do corpo. Então, pense bem, a força vai empurrar o bloco A para a direita. Então, ele tende a deslizar para a direita. Então, a força de atrito que está atuando sobre o bloco A está ao contrário, está para a esquerda. Outra coisa, ele falou que o coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo A e a mesa é 0,2. O que ele está querendo dizer? Se o meu corpo está em movimento, eu vou utilizar o coeficiente de atrito dinâmico, ou também, em outras questões, pode chamar ele de cinético, tá? Atrito dinâmico ou atrito cinético. Se ele tivesse paradinho, então qual o coeficiente de atrito que agir sobre o corpo? O coeficiente de atrito estático, ok? Tem questões que ele vai te dar coeficiente de atrito dinâmico, coeficiente de atrito estático. Aí você fica, qual é que eu vou utilizar? Meu querido, está em movimento? Cinético ou dinâmico? Está parado? Use o coeficiente de atrito estático. Ok? Então vamos lá. Outra coisa que a gente tem que fazer. Vamos colocar todas as forças que estão atuando nos nossos blocos aqui na questão. A gente tem que fazer isso sempre para a gente poder, porque física é muito visual, né? Então, se a gente monta o diagrama direitinho, a gente consegue perceber muito melhor as forças que estão atuando no meu bloco. Então, vamos lá. No bloco A, vamos analisar só o bloco A. Quem são as forças que estão atuando no bloco A? A força, que já está aí na imagem, né? E vai empurrar para a direita. Ele tende a deslizar para a direita. Então, o atrito vai estar para onde? Para a esquerda. Então, já coloco aqui, ó, que o meu atrito... Deixa eu aumentar aqui a força aqui do pincel. Que o meu atrito do A, ou seja, o FAT de A, está para a esquerda. Certo? O bloco A, ele empurra o bloco B. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Se A empurra B, B empurra A, com forças de mesma intensidade, na mesma direção e sentidos opostos. Então, eu tenho uma força que A faz em B. Assim como eu tenho uma força que B faz em A. Ok? Quais são as outras forças que estão atuando em A? As outras forças que estão atuando em A é a força peso, porque se tem massa ele vai ter o quê? Peso, né? Nós temos um PA e nós temos a reação, ou seja, a reação contrária à superfície de A, apoio, que isso aqui é chamada de normal. Então, nós temos a normal de A. Pronto. Então, aqui nós temos todas as forças que estão atuando no bloco A. Vamos olhar agora aqui no bloco B. O bloco B nós já sabemos que tem uma força que A faz em B. O bloco B também vai deslizar para a direita. Então, eu vou ter uma força de atrito para a esquerda do bloco B. Então, já represento ela aqui, ó, o FAT de B. O meu B também tem massa. Logo, ele vai ter o quê? Peso, né? Obviamente, então está aqui o nosso PB e a reação contra a superfície de apoio, né? Então, nós temos a normal de B. Pronto. Aqui nós temos todas as forças que estão atuando no meu bloquinho, tanto A quanto B.
o que é que eu lhe recomendo? Do jeito que está aqui, é um bom esboço, só que está tudo junto, isso na hora de você montar a equação, na hora de você fazer a força resultante, pode lhe confundir. Então, a dica que eu lhe dou, sempre analise separadamente, certo? Analise as forças separadamente no bloco A, analise as forças separadamente no bloco B, certo? Então, nós temos aqui, ó, vamos analisar aqui agora, só no bloco A. Bem, nós temos o F, nós vimos que nós temos uma força de atrito aqui no A, nós temos um FAT de A, nós vamos ter a força que B faz em A, nós vamos ter o peso de A e nós vamos ter a normal de A. Então, essas são as forças que estão atuando no meu sistema, ok? Pensa bem. Quem é a força resultante, então? A força resultante é o somatório de todas as forças que estão atuando no meu bloco. O movimento está para onde? O meu movimento está para a direita na horizontal. O meu bloco não está nem subindo e nem descendo, né? Não está tendo movimento na vertical. Se não está tendo movimento na vertical, é porque a força resultante, então, na vertical é igual a quanto? A zero. Então, eu posso muito bem afirmar que NA é igual a PA. Então, a minha normal de A vai ser igual ao meu peso de A. Só que na horizontal eu estou tendo movimentação para a direita. Então, significa dizer o quê? Que a força F está sendo maior do que o atrito de A e que a força que o bloco B faz em A. Então, quem é a força resultante no bloco A? A força resultante no bloco A vai ficar F menos a força que B faz em A menos a força de atrito de A. Observa, só tem a força apontando para a direita, o Fzão, né, apontando para a direita. Tanto o FBA quanto a força de atrito de A estão no sentido contrário. Então, esse F é maior do que F de AB que o FAT de A. Logo, por isso que a força resultante fica F menos F de BA menos o FAT de A. Só que a força resultante também eu posso escrever ela como massa vezes aceleração. Como eu estou fazendo a força resultante do bloco A, então vai ser o quê? F menos F de BA menos o FAT de A vai ser igual a massa de A, que eu estou analisando no bloco A, vezes a aceleração. Pronto. Achamos aqui a nossa primeira equação, certo? Achamos aqui a nossa primeira equação, a equação do bloco A. O que é que a gente tem que fazer agora? Analisar o bloco B. Quem são as forças que estão atuando em B? Nós temos aqui a normal de B, nós temos aqui o peso de B, nós temos a força que A faz em B e nós temos a força de atrito de B, o FAT de B. Então, quem é a força resultante que está atuando no bloco B? Lembrando, não está tendo movimento na vertical, né? Então, o somatório das forças na vertical tem que ser igual a zero. Ou seja, o peso de B é igual a normal de B. O FAB, se ele está conseguindo empurrar o B, é porque a força que o bloco A faz em B é maior do que o atrito do bloco B com o solo, concorda? Então, vai ficar a força resultante de B é igual à força que A faz em B menos a força de atrito de B. Só que quem é a força resultante de B? É a massa de B vezes a aceleração. Então, vai ficar força resultante de... vai ficar F de AB menos FAT de B igual a massa de B vezes a aceleração. Achamos aqui a nossa segunda equação, ou seja, a equação do bloco B. Terceiro passo, o que é que a gente deve fazer? Agora a gente vai resolver esse sistema. A gente vai colocar elas no formato daquele sistema, vamos lembrar lá de matemática, né? Que vai ficar F menos F de BA menos o FAT de A igual a massa de A vezes a aceleração. Aí aqui vai ficar F de AB menos o FAT de B igual a massa de B vezes a aceleração. Coloquei elas em sisteminha, eu vou utilizar um dos métodos, que é o método da adição.
são. Eu vou adicionar essas duas equações. O que é que pode acontecer? Ó? O F de BA vai embora com F de AB. Por quê? Porque eles são iguais. Ação e reação, né? F de AB é exatamente igual à força que B faz em A. Então vai ficar F menos a força de atrito de A menos a força de atrito de B igual a massa de A vezes a aceleração mais a massa de B vezes a aceleração. Vamos melhorar isso aqui. Vai ficar F menos a força de atrito de A menos a força de atrito de B igual a... Eu tenho um A aqui ó, em comum, então posso colocar ele em evidência. Então, aceleração vezes MA mais MB. Ok? Então, vamos aqui atrás agora da minha aceleração. Seguinte, quem é o meu F? A questão falou que o nosso F vale quanto? 60 newtons. Então, o nosso F é 60 newtons. Aí é que apareceu a força de atrito de A. Qual é a fórmula da força de atrito? Mi vezes A normal do bloco. Então, a força de atrito vai ser quem? O Mi do bloco A, né? Vezes a normal do bloco A, menos o φ de B. Quem é o φ de B? É o Mi de B vezes a normal de B, igual a vezes a massa de A mais a massa de B. Então, vai ficar 60 menos... Ele falou que o coeficiente de atrito de A é igual a 0,2. Então, vai ficar 0,2 vezes... Quem é o meu NA? A gente acabou de ver aqui ó, que o NA é igual a PA. Quem é a massa de A? A massa de A é 6 kg. Então, a gente sabe que a massazinha de A é 6 kg. Então, quanto é que vale o peso de A? O peso de A é a massa de A vezes a gravidade. Então, vai ficar a massa, que é 6, vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso de A vai ser igual a 60 newtons. Ou seja, como a normal e o peso são exatamente iguais, então aqui, aonde tem a normal de A, é como se eu estivesse colocando quem? O peso de A. E a gente acabou de ver que vale 60 newtons. Menos o coeficiente de atrito de B, que a questão falou que é 0,3, vezes a normal de B. A gente volta aqui, ó. A massa de B, ele falou que é 4 kg. Então, a massa de B, 4 kg. Se a massa de B é 4 kg, quem é o peso de B? É a massa vezes a gravidade, ou seja, 40 newtons. Então, significa dizer que a normal de B também é 40 newtons. Então, vai ficar menos 0,3 vezes 40, igual a aceleração vezes a massa de A mais a massa de B. A massa de A é 6, a massa de B é 4. Então, vai ficar 6 mais 4. Então, vai ficar 60 menos 0,2 vezes 60 é 12. 0,3 vezes 40 também é 12, igual a 10 vezes A. Então, vai ficar 60 menos 24, porque menos com menos, a gente soma e conserva o sinal do negativo. 60 menos 24 igual a 10 vezes A. Então, vai ficar 36 igual a 10A. Então, o meu A vai ser igual a 36 dividido por 10, ou seja, o meu A vai ser 3,6 metros por segundo ao quadrado. Então, eu descobri o valor do meu A. A minha aceleração vale 3,6 metros por segundo ao quadrado. Aí você me pergunta, cara, eu quero saber a força que o bloco A faz sobre o bloco B. Para que você descobriu a aceleração? Eu descobri a aceleração porque é necessário para eu poder descobrir a força que A faz em B. Por que é necessário? Você vai ver agora. Para mim descobrir a força que A faz em B, basta utilizar qualquer uma dessas duas equações aqui, concorda? Qualquer uma delas. Ao que eu substituir, eu vou achar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu pego a mais simples, a menor. Então, eu vou pegar essa aqui, ó. Então, vai ficar F de AB, que eu quero descobrir, menos a força de atrito de B, que já sabemos que vale Mi de B vezes a normal de B, que a gente já viu que vale 12
newtons. É igual a massa de B, que é 4, vezes a aceleração, que é 3,6. Então, dessa forma, descobrimos a força de atrito de B. Então, descobrimos a força que A faz em B. Então, a força que A faz em B vai ser igual a massa de B vezes a aceleração, mais a força de atrito de B. Então, a força que A faz em B vai ser igual a massa de B, quem é a massa de B? 4, vezes a aceleração, que é quanto? 3,6. Mais a força de atrito de B, que a gente já viu, que é o μ de B, vezes a normal de B. Então, a força de A em B é igual a 4 vezes 3,6, que dá 14,4. Mais o μ de B, que a gente já viu na questão deu, que é 0,3. Vezes a normal de B, que a gente já viu que é igual ao peso de B, que é igual a 40. Então, a força que A faz em B vai ser de 14,4 mais 12. Então, a força que A faz em B vai ser exatamente de 26,4 newtons. Então, aqui nós temos a força que o bloquinho A faz em B, 26,4 newtons. Qual a alternativa correta? Letra A, 26,4. Vamos pular para a segunda questão. O que é que a segunda questão fala? A figura ilustra um bloco A de massa MA igual a 2 kg, atado a um bloco B de massa MB igual a 1 kg, por um fio inextensível de massa desprezível. O coeficiente de atrito cinético entre cada bloco e a mesa é μ cinético, ou seja, é o μ cinético, é um μc. Uma força F de 18 newtons é aplicada ao bloco B, fazendo com que ambos se desloquem com velocidade constante. Opa! Vamos lá. Ele falou que a velocidade é o quê? Constante. Se ele falou que a velocidade é constante, já preste muita atenção. Já vamos grifar esse dado bem aqui, ó. Porque ele falou que a nossa velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a minha aceleração é igual a zero. Se a minha aceleração é igual a zero, é porque a força resultante que está atuando no sistema é igual a quanto? A zero. Porque a força resultante é massa vezes aceleração. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Então, a minha força resultante é zero. Tá ok? Então, sempre observe se ele vai falar se o seu sistema está em repouso ou se ele está em velocidade constante. Se ele estiver em movimento uniforme, força resultante igual a zero. Se ele estiver em repouso, força resultante também igual a zero. Então, vamos lá. Ele quer que você descubra o coeficiente de atrito MC. Ok. Seguinte. Vamos analisar aqui todas as forças que estão atuando no sistema. Qual a melhor maneira de fazer isso? Como eu falei na questão anterior, é analisar bloco por bloco separadamente. Então, é melhor a gente analisar primeiro o bloco A e depois a gente analisa o bloco B. Então, primeiro, vamos fazer aqui a análise do bloco A. Depois, vamos fazer a análise do bloco B. Seguinte, no bloco A, quem é que está atuando no A? Eu tenho uma corda, ou seja, eu tenho um fio que liga o A e o B. Então, de cara, a gente já tem uma tração, né? Então, nós já temos aqui, ó, um Tzinho aqui, a tração, né? Se o meu bloco está deslizando para a direita, é porque o atrito vai estar para a esquerda. Então, já tem uma força de atrito do bloco A com o chão aqui para a esquerda, que é o Φ de A. Certo? Nós vamos ter aqui o peso de A e nós temos aqui a normal de A. Vamos analisar agora aqui o bloco B, as forças no bloco B. Eu tenho a força que puxa ele, eu tenho uma corda, né, que está ligada com A, ou seja, eu vou ter aqui uma tração de B, o Tzinho, né, que a tração que puxa o bloco B é exatamente igual à tração que puxa o bloco A, porque é o mesmo fio que está ligando eles, né? Então as trações vão ser iguais. Aí eu vou ter aqui quem? O peso de B e vou ter a normal de B. Agora vamos fazer equações de cada um. Vamos lá. Força resultante
é igual a massa vezes a aceleração. Então, ele falou o quê? Que a força resultante de A é a massa de A vezes a aceleração. Só que ele falou o seguinte, ó, fazendo com que ambos deslocam com velocidade constante. Se a velocidade é constante, se o meu movimento está em mu, se o meu movimento ele é uniforme, é porque a minha aceleração vale quanto? Vale 0. Então, a minha força resultante de A vale quanto? 0. Se a força resultante de A vale 0, é porque a tração tem que ser exatamente igual à força de atrito em A, do bloco A em relação ao solo. Então, a tração é igual a o Φ de A. Ok? Vamos analisar agora bem aqui o bloco B. O bloco B também está se movimentando com força resultante, ele está se movimentando com movimento uniforme. Então, a força resultante do bloco B também vai ser o quê? Vai ser 0. Então, massa de B vezes aceleração. Então, a minha força resultante em B vai ser 0. Então, o que significa dizer? Que F vai ser exatamente igual à minha tração. Certo? Então, F igual a tração. Se a tração é igual à força de atrito de A... esqueci aqui do atrito, né? Nós temos o atrito aqui, ó, do bloco B com o solo. Nós temos o atrito do bloco B com o solo, né? Que é o Φ de B. Cuidado para não deixar passar despercebido, certo? Então, nós temos o atrito do B com o solo. Então, a minha força, ela tem que ser exatamente igual à tração mais a força de atrito do bloco B. Certo? Então, F igual a tração mais F mais o Φ de B. Só que eu já sei que a tração é o Φ de A. Bem aqui, ó. Eu já sei que a tração é o Φ de A. Então, onde tem tração aqui, ó, o que é que eu posso fazer com essa tração? Substituir pela força de atrito de A. Então, eu sei que a minha força é igual a Φ de A mais o Φ de B. Só que eu sei que essa força vale quanto? A questão me falou que essa força vale 18 newtons. Quem é o Φ de A? É o μ vezes a normal de A. Quem é o Φ de B? É o μ vezes a normal de B. Só que quem é a normal de A? A normal de A vai ser exatamente igual ao peso de A. Então, quem é a minha normal de A? Vai ser igual a massa de A vezes a gravidade. Então, a normal de A vai ser... Quem é a massa de A, que a questão deu? 2 kg. Então, vai ficar 2 vezes 10. Então, a normal de A vai ser igual a 20 newtons. Então, vai ficar 18 igual a μ vezes 20, mais μ vezes a normal de B. Quem é a normal de B? De novo, normal de B igual ao peso de B. Então, a normal de B vai ser igual a massa de B vezes a gravidade, porque peso é massa vezes gravidade. Então, a normal de B vai ser 1 vezes 10, porque a massa de B é 1 kg, então a minha normal de B vai ser 10 newtons. Então, vai ficar μ vezes 10. Então, vai ficar 18. Tu tem 20μ e soma com 10μ, você vai ficar com 30μ, né? Então, quem é o μ? Quem é o seu coeficiente de atrito? É 18 dividido por 30. O que é que a gente pode fazer aqui? Simplificar todo mundo por 6. Simplificando todo mundo por 6, isso aqui vai ficar 18 por 6 é 3, 30 por 6 é 5, 3 quintos. Se você pegar o 3 e dividir por 5, isso aqui vai dar exatamente 0,6. Então, descobrimos que o nosso coeficiente de atrito vale 0,6. Você vai perguntar, por que na questão anterior a gente utilizou para 2 blocos 2 μ diferentes e agora para 2 blocos utilizamos agora o mesmo μ? Porque a questão afirmou, o coeficiente de atrito cinético entre cada bloco e a mesa é um μc. Ou seja, ele falou que são exatamente o quê? Iguais. Então, a gente só fez o que a questão mandou. O que é que vale ressaltar, então? Na questão anterior, nós temos 2 blocos diferentes que têm coeficientes de atrito, obviamente, diferentes.
com o solo, não é isso? É como se você estivesse colocando, por exemplo, uma mesa no solo e uma geladeira. Ambas vão ter coeficientes de atrito diferentes com o solo. E esses dois blocos, eles são blocos com a mesma característica de coeficiente de atrito em relação ao solo. Ok? Então, o meu μ vai ser igual a 0,6. Mas ele quer saber na letra B agora o valor da tração. Então, o que é que a gente pode fazer? Substituir em qualquer uma das equações que eu tinha descoberto, né? Ó, eu tenho essa aqui, ó, tração igual ao φ de A, ou nessa aqui, força é igual a tração mais a força de atrito de B. Vou usar na mais simples. A tração é igual a força de atrito de A. Então, a minha tração vai ser igual. Quem é a força de atrito de A? É o μ vezes a normal de A. Só que a gente sabe que essa normal de A é igual ao peso de A. E o peso de A, a gente já sabe que é 20 newtons. Então, a minha tração vai ser igual a 0,6, que foi o μ que a gente descobriu, vezes a normal de A, que é igual a 20. Então, a tração vai ser igual a 12 newtons. Descobrimos a tração da nossa questão. 12 newtons. Certo? Deu para entender? Vamos para a próxima. Terceira é o seguinte. Um balde de 400 gramas é suspenso por um fio que tem uma extremidade presa a um bloco de massa de 12 kg. O conjunto está em repouso quando se abre a torneira, que proporciona uma vazão de água que tem densidade de 1 kg por litro constante. É igual a 0,2 litros por segundo. Então, a vazão é constante, ou seja, a cada segundo ela despeja 0,2 litros. Pensa bem, se a densidade da água é 1 kg por litro, eu tenho 1 kg a cada litro. Então, se eu despejo no balde 0,2 litros a cada segundo, então é porque eu estou despejando no balde 0,2 kg de água a cada segundo. Certo? Vamos lá. Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície horizontal que o suporta é 0,4, eu já tenho aqui que o meu μ, eu tenho aqui que o meu μ estático é 0,4. Ó, μ o quê? μ estático. É porque o meu bloco está em repouso. E que a apolia é ideal. Esse bloco iniciará seu deslocamento no instante imediatamente após. Vamos lá. Vamos interpretar aqui a questão. Olhem bem. O bloco está segurando o balde. Aí o cara vai abrir a torneirinha. Quando ele abre a torneira, começa a ser despejado água. Então o balde vai ficar mais pesado. Então vai ter um momento que o bloco vai ficar na iminência do movimento. Ele vai quase estar se movimentando. Eu quero saber que momento é esse, o máximo que ele consegue suportar até entrar em movimento. Porque uma hora o balde vai encher, que vai conseguir arrastar o bloco. Eu quero saber até que momento o bloco ainda permanece até aquele momento paradinho ali. Então, nesse tipo de questão, se está parado, eu vou usar o quê? O atrito, força de atrito estática. Eu não quero que entre em movimento, eu quero que fique em repouso. Então, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro passo que sempre a gente tem que fazer: analisar todas as forças que estão atuando no meu sistema. Então, nós temos aí uma tração, né? Nós temos um fio que está ligando o bloco e o balde, então nós temos aqui uma tração. Então, aqui nós temos uma tração e aqui também nós temos uma tração. Ele falou que tem atrito entre o bloco e a superfície de apoio. Então, se ele tende a deslizar para a direita, então para onde é que está o φ? Contrário, né? Então, ele vai estar aqui para a esquerda. Então, nós temos aqui o meu φ estático. E nós temos aqui no balde, nós temos o peso do balde. Vou botar aqui de PB, o peso do balde. Certo? Então, essas aqui são as forças que estão atuando no meu sistema. Só que ele está em repouso. Eu quero fazer toda a análise dessa questão, em repouso. Não é isso? Então, vamos lá. Então, para isso, a gente precisa calcular o quê? A força de atrito estática máxima. Para a gente saber o quanto que essa tração vai suportar. Ou seja, essa força de atrito estática é o quê? É a força máxima
que pode atuar sobre o bloco para que ele ainda permaneça o quê? Parado. Então, ó, se está em repouso, eu posso muito bem afirmar que no bloco a tração é igual à força de atrito estática, porque o bloco está parado. Então, a tração tem que ser igual à força de atrito estática. Então, a minha tração vai ser o μ estático vezes a normal do bloco. Então, a minha tração vai ser igual ao μ estático, que ele falou que é 0,4, vezes a normal do bloco. Só que a gente sabe que a normal desse bloco vai ser exatamente igual ao peso do bloco. E o peso do bloco é a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade, né? Vezes a gravidade. Então, o peso do bloco vai ser igual à massa do bloco, que ele falou na questão, que é de 12 kg. Então, vai ficar 12 vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso do bloco é igual a 120 newtons. Se o peso do bloco é 120 newtons e o peso do bloco é igual ao normal do bloco, então, onde tem normal do bloco, eu vou colocar 120. Então, a tração que está atuando sobre o meu bloco, ou seja, a tração máxima que eu posso imprimir ao meu bloco é de 0,4 vezes 120, ou seja, 48 newtons. Então, a tração máxima que faz com que o bloco ainda permaneça em repouso é de 48 newtons. Se está em repouso, vamos analisar agora aqui o balde. O balde, eu tenho uma tração que puxa ela para cima e eu tenho um peso que joga ela para baixo. O peso do balde, não é isso? Então, para o balde, analisando aqui agora só o balde, se isso aí está em repouso, essas forças que estão atuando no balde estão em repouso, é porque eu posso dizer que o peso de B é igual à tração. Quem é o peso de B? O peso de B é a massa do bloco B, ou é a massa do balde, vezes a gravidade, igual à tração. Só que essa tração é quanto? 48 newtons. Ou seja, o que é que isso significa dizer? Que o bloco vai permanecer em repouso até que o peso do balde seja de 48 newtons. Se o peso do balde ultrapassar os 48 newtons, o bloco vai começar a ser arrastado. Não é isso? E eu quero justamente saber em quantos segundos vai isso acontecer. Vai ficar na inimência do movimento. É até o momento máximo para que depois ele entre em movimento. Então vamos pensar. Então eu sei que a massa do balde vezes 10 é igual a 48. Então a massa do balde vai ser igual a 48 dividido por 10. Então a massa do balde vai ser igual a 4,8 kg. Então o que isso significa dizer? Que quando a massa do balde for de 4,8 kg, o meu bloco está na inimência do movimento, né? Só que na questão, lá no início da questão, ele falou que o balde vazio, ó, ele já tem o peso de 400 gramas, ou seja, 0,4 kg. Se a massa do balde, nesse exato momento, é de 4,8 kg, então quanto é a massa de água? A massa de água mais a massa do balde vazio é igual a 4,8 kg. Se a massa do balde vazio é 0,4 kg, qual é a massa de água que foi colocada dentro do balde? 4,8 menos 0,4. Então, a massa de água que foi colocada no balde foi de 4,4 kg. Então, a massa de água que foi colocada no balde foi uma massa de 4,4 kg. Aí a questão nos deu um dado essencial. Ele falou que a vazão da torneira é de 0,2 litros por segundo, mas eu sei que a densidade da água é de 1 kg por litro, ou seja, 1 kg corresponde a 1 litro. Então, 0,2 litros corresponde a 0,2 kg. Então, eu tenho
0,2 quilogramas de água a cada 1 segundo. Então, 4,4 quilogramas de água vai precisar de quantos segundos, né? Para encher os 4,4 gramas de água, vai precisar de quantos segundos para encher o balde, né? Então, x é igual a 4,4 dividido por 0,2. Isso aqui vai ficar igual a 22 segundos. Então, está aqui a resposta da nossa questão. 22 segundos. Qual a alternativa correta? Letra A. Ou seja, o bloco iniciará seu deslocamento no instante imediatamente após 22 segundos. Então, 22 segundos, até 22 segundos, o bloco está ali, ó, firme, segurando. Passou disso, ele vai começar a cair porque o peso do balde já vai aumentar. Bem, vamos resolver agora essa terceira questão aqui. Aliás, mais uma terceira, né? Porque a gente acabou de fazer a terceira e aqui já acredito que foi um errozinho de digitação, tá? Então, bora aqui para fazer a quarta questão. O que é que ela fala? Dois blocos idênticos de peso de 10 newtons cada encontram-se em repouso. Então, já grifei isso aí porque é muito importante. Já se encontram em repouso, ou seja, estão paradinhos, como mostrado na figura a seguir. O plano inclinado faz um ângulo de 37 graus com a horizontal, tal que são considerados seno de 37, 0,6, o cosseno de 37 igual a 0,8. Sabe-se que os respectivos coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e o plano inclinado valem μ estático 0,75 e o μ cinético 0,25. O fio ideal passa sem atrito pela polia. Qual é o valor da aceleração do sistema e a força de tração na corda que une os blocos? Bem, vou falar bem que um negócio para vocês, galerinha. Eu estava lendo essa questão aqui e eu acredito que essa pergunta, de acordo com o gabarito que foi dado dessa questão aqui, no material que vocês têm original, eu acredito que não é essa pergunta que seria para essa questão, de acordo com o gabarito. Porque pense comigo, ele já afirmou que os blocos se encontram em repouso. Então, se eles estão em repouso, não está tendo movimentação. Então, de cara, a minha aceleração seria igual a quanto? A minha aceleração é 0. Ok. Quem é a tração? Bem, é só a gente fazer a distribuição das forças nos meus bloquinhos, que seria aqui o peso, que ele já afirmou que era 10 newtons, e aqui seria a minha tração. Só que ele falou que está em repouso, então a tração seria igual ao peso, ou seja, seria igual a 10 newtons. Aí teria acabado a questão, mas só que não bateria com o gabarito. Então eu acredito que essa não seria a pergunta. Se fosse a pergunta, a aceleração 0, tração vai ser igual ao peso, que é igual a 10 newtons. Essa questão aqui ela foi adaptada do vestibular da UESP. Era uma questão elaborada pela UESP em 2012, se eu não me engano. E na pergunta original, ele perguntava qual a força de atrito do bloco com o plano inclinado. Certo? Então, eu acredito que essa seria a pergunta ideal para a gente poder fazer ela. Ok? Se eu estiver enganado, tá? Comente aí, me fale, tá? Que a gente pode corrigir esse erro. Mas, ao meu ver, se essa realmente fosse a pergunta, a aceleração é igual a 0, tração é igual a 10 newtons. Certo? Agora vamos resolver essa questão como se ela não tivesse adaptado. Como se fosse a questão original, lá da UESP. O que é que ela estava perguntando? Então, em vez da gente perguntar qual é o valor da aceleração na corda, que une os blocos e a aceleração, tal, a tração, a gente vai perguntar o seguinte: qual a força de atrito? Como isso aqui é um estudo para a prova, já fica para praticar, não é isso? Então, qual a força de atrito que o bloco faz com o plano inclinado? Primeira coisa que nós temos que fazer, então, nós temos que distribuir todas as forças que estão atuando no meu sistema. Então, nós temos um peso, nós temos a tração. Nesse outro bloco aqui que está no plano inclinado, nós temos uma tração. Nós temos aqui a decomposição do peso, chamado PY, e a reação contra a superfície de apoio, que é a minha normal. Aqui nós temos a outra decomposição, a outra parte da decomposição do peso, que é o meu Px. E pense o seguinte, a tração ela está
puxando, ela tende a fazer com que o bloco, ó, suba. Então, o meu bloco tende a deslizar para cima. Então, para onde é que vai estar o meu atrito? O meu atrito vai estar contrário à tendência de deslizamento do corpo. Então, está aqui o meu FAT. E esse FAT, ele é estático ou ele é cinético? Esse FAT, ele vai ser estático, porque o meu bloco está em repouso. Então, qual é a primeira conclusão que eu posso tirar? A primeira conclusão que eu posso tirar é que a minha tração vai ser igual ao peso do meu bloco. Logo, a tração vai ser igual a 10 newtons. Outra conclusão que eu posso tirar. Agora, preste bem atenção nesse bloco aqui que está no plano inclinado. Nós temos a tração que tende a puxar ele para cima e nós temos o Px e o FAT que joga ele para trás, né? Como está em repouso, eu posso afirmar que a tração é igual ao Px mais a força de atrito estática do bloco. Então, eu já sei que a minha tração vale 10. Mas só que quem é que vale o Px? Qual é a fórmula do Px? O Px é a minha decomposição do peso. E ela sempre vai valer o peso vezes o seno de θ, que é o do ângulo inclinado. Quem é esse θ? Seria os 37 graus, mais a força de atrito estática. Então, vai ficar 10 igual a... Quem é o meu peso? 10 newtons. Quem é o meu seno de 37? 0,6. Mais a minha força de atrito estática. Então, a minha força de atrito estática vai ser igual a 10. Então, esse valorzinho aqui, ó, 10 vezes 0,6 vai dar 6. Então, ele está aqui positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar 10 menos 6. Então, a minha força de atrito estática seria de 4 newtons. Certo? Então, a minha força de atrito estática, porque ela está parada, nessa ocasião, seria de 4 newtons. Certo? Então, só resolvendo esse mal entendido. Ok? Qualquer coisa aí, ó, você pode falar aí no comentário aí que a gente troca uma ideia, tá bom? Vamos para a próxima. Quarta questão. Na figura abaixo, está representado um bloco de 2 kg, sendo pressionado contra a parede por uma força F. O coeficiente de atrito estático entre a superfície de contato vale 0,5 e o cinético vale 0,3. Considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a força F mínima que pode ser aplicada ao bloco para que esse não deslize na parede. Então, ele quer que não deslize na parede. Primeira coisa que eu tenho que fazer, analisar todas as forças que estão atuando no meu sistema. Então, nós temos aqui um bloquinho. Então, nós temos aqui uma força peso, o peso do bloco. O bloco está em contato com a parede. Então, eu estou colocando uma força, essa força F, e eu quero que ele não deslize. Mas ele tende a deslizar para onde? Obviamente, ele tende a deslizar para baixo, né? Então, o meu atrito está contrário à tendência de deslizamento do corpo. Então, se o bloco tende a deslizar na parede para baixo, então o meu atrito está com a força o quê? Contrária. Então, aqui, nessa direção aqui, vai estar o meu FAT. Agora, o FAT ele vai ser estático ou cinético? O meu FAT vai ser estático. Por que estático? Porque ele não vai estar em movimento. Ok? Ele vai estar parado. E qual é a outra força que está atuando aqui no sistema? Pense. Qual é a força que sempre é contrária à superfície de apoio? A normal. Então, nós temos uma normal que empurra o bloco aqui para cima. Então, a minha força normal, que é sempre contrária à superfície de apoio. Pronto, vamos lá. Está todo mundo aqui em repouso. Então, o que é que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que o meu peso é igual à minha força de atrito. E também posso afirmar que a minha força vai ser igual à minha normal. Então, como é que eu calculo o peso? O meu peso é massa vezes a gravidade. Como é que eu calculo a força de atrito? É o μ estático, porque ele está em repouso, vezes a normal. Só que quem é a normal do bloquinho está aqui em cima. Ó.
A normal do bloquinho vai ser exatamente igual à força aplicada. Então, vai ficar m vezes a gravidade, mi estático, vezes a normal. Só que quem é a normal será a força aplicada. E o que é que eu quero descobrir? Justamente a força mínima que eu tenho que aplicar para que o bloco não deslize. Então, essa força mínima vai ser mg, o mi estático que está multiplicando, essa força passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar a massa, que é 2, a gravidade, que é 10, dividido pelo mi estático, que vai ser 0,5. Então, vai ficar 20 dividido por 0,5, que vai ser igual a 40 newtons. Então, a força mínima F que pode ser aplicada ao bloco para que este não deslize na parede é de 40 newtons. Vamos seguir. Quinta questão. O gráfico abaixo representa a força de atrito FAT, entre o cubo de borracha de 100 gramas e uma superfície horizontal de concreto, quando uma força externa é aplicada ao cubo de borracha. Assinale a alternativa correta em relação à situação descrita pelo gráfico. Bem, vamos lá. O coeficiente de atrito cinético é 0,8. Vamos prestar bem atenção. Essa tabela aqui que ele nos deu é da força de atrito. Ele nos deu a força de atrito. Essa tabela aqui não é uma tabela em relação ao coeficiente de atrito, em relação à força de atrito. Ok? Então, vamos interpretar aqui esse gráfico. O que é que esse gráfico quer dizer? Quando eu estou aumentando, à medida que eu vou aumentando a minha força de atrito, eu vou fazendo com que o meu bloco ele fique naquela tendência de se movimentar. Vai ter uma hora que eu vou aplicar uma força nele, ou seja, até o 1, eu vou aplicar no 1. Quando ela chega no 1, ela vai ficar na inimência do movimento. Então, até 1, ela vai ficar quase se movimentando, mas não vai se movimentar. Ou seja, se chama inimência do movimento. Depois que eu ultrapasso, o que acontece? A força de atrito cai. Por que a força de atrito cai? Porque o mi cinético é menor do que o mi estático. Então, a força de atrito, quando está em movimento, ela vai ser menor do que para eu tirar algo do repouso. Então, essa é a interpretação desse gráfico. Então, ele não está falando nada sobre o coeficiente de atrito. Ele está falando sobre a força de atrito. Então, a gente já descarta a letra A. A letra B. Não há movimento relativo entre o cubo e a superfície antes que a força de atrito alcance o valor de 1 newton. Verdadeiro. Então, até 1 newton, ela está o quê? Paradinha. Quando ela atinge esse 1 newton, ela está na inimência do movimento. Então, ela já está quase saindo do movimento, né? Então, quando ela atinge esse 1, ela supera essa barreira. Então, o coeficiente, ela começa a entrar em movimento, o coeficiente de atrito vai ser menor, porque é um coeficiente de atrito dinâmico, ele é menor do que o estático. Então, obviamente, a força de atrito, que depende do coeficiente de atrito, vai diminuir. Então, não vai haver movimento relativo entre o cubo e a superfície antes que a força de atrito alcance o valor de 1 newton. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Mas vamos ler a outra aqui para desencargo de consciência. Letra C. O coeficiente de atrito estático é 0,8. Lembrando, a gente não está falando de coeficiente de atrito estático. A gente está falando aqui, é força de atrito. Então, essa questão aqui é sobre força de atrito e não sobre o coeficiente. Letra D. O coeficiente de atrito cinético é 1? Não. Há movimento relativo entre o cubo e a superfície para qualquer valor de força de atrito? Não. Né? Então, não há movimento relativo entre o cubo e a superfície antes que a força de atrito alcance o valor de 1. Então, a partir do momento que ela atinge o valor de 1, ela tira o corpo do repouso. Então, a força de atrito cai porque o atrito agora passa a ser um coeficiente de atrito cinético. Então, a alternativa correta, letra B de bola. Sexta questão. Um bloco de borracha de massa de 5 kg está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal.
O gráfico representa como varia a força de atrito sobre o bloco quando sobre ele atua uma força F de intensidade variável paralela à superfície. Determine o coeficiente de atrito estático entre a borracha e a superfície e a aceleração adquirida pelo bloco quando a intensidade da força atinge 30 newtons. Bem, vamos lá. O que é que a gente pode fazer aqui? Primeiro, vamos calcular o μ, né? A força de atrito estática. Então, determine o coeficiente de atrito estático entre a borracha e a superfície. Ok, vamos lá. Pensa comigo. Lembra da questão anterior. À medida que eu vou aumentando a minha força de atrito, eu vou aumentar, até colocar uma força de 15. Quando eu atinjo 15, ela está na inimência do movimento. Eu estou retirando ela do repouso. Aí o que acontece? Ela cai. A força de atrito cai porque ela está em movimento. Então ela vai para 10. Porque agora o meu coeficiente de atrito é um coeficiente de atrito o quê? Cinético. Então, para me descobrir o valor do meu coeficiente de atrito estático, basta eu fazer o seguinte. Quem é o meu FAT? 15 newtons. Ou seja, quando eu coloco 15 newtons, a minha força de atrito estática é 15 newtons também. Mas se eu colocasse, por exemplo, então uma força no bloco, na borracha de 10 newtons, a minha força de atrito estática também seria de 10 newtons. Se eu colocasse 5 newtons, por exemplo aqui, se eu colocasse 5 newtons, então qual seria a minha força de atrito? 5 newtons. Se eu coloco 15, que é o limite que ela suporta, a minha força de atrito estática vai ser também 15. Então, eu posso dizer que o meu FAT é igual a 15, certo? Então, como é que eu calculo o FAT? μ vezes a normal, que é igual a 15. Só que a minha normal vai ser igual ao peso. Então, minha normal vai ser igual ao meu peso. Então, vai ficar μ vezes a normal. Quem é a normal? O peso. Quem é o peso? Massa vezes a gravidade, igual a 15. Então, o meu μ é estático, né? Porque está em repouso, vai ser igual a massa, que é de 5 kg, vezes a gravidade, que é 10, igual a 15. Então, o meu μ estático vai ser 15 dividido por 50. Simplifico aqui por 5, simplifico por 5, que vai ficar 3 sobre 10, ou seja, 0,3. Então, o meu coeficiente de atrito estático vale 0,3. Agora, a outra pergunta é o seguinte, ele está perguntando a aceleração adquirida pelo bloco quando a intensidade da força atinge 30 newtons. Então, o que é que está acontecendo? Eu tenho aqui o meu bloco, e o meu bloco ele está sendo empurrado com uma força de 30 newtons. Então, tenho aqui, está sendo empurrado, puxado aqui com uma força de 30 newtons. Quando eu coloco uma força superior a 30 newtons, eu já sei que o meu bloco está em movimento. Porque até eu colocar uma força de 15 newtons, o meu bloco permanece parado. Depois de 15 newtons, a força que eu botar depois de 15 newtons, o meu bloco começa a entrar em movimento. Então, como ele está em movimento, é porque essa força vai ser superior ao atrito, porque não está sendo suficiente para pará-lo. Então, é o seguinte, se o meu bloco está deslizando para a direita, então a minha força de atrito está contrária a essa tendência de deslizamento. Então, vai ser o meu FAT, certo? A minha força de atrito. Então, como é que eu posso resolver agora esta questão? Seguinte, quem é a força resultante? Quem é que está atuando nesse bloco? É uma força de 30 e o FAT. Ok? Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer? O FAT, a força de atrito, quando ele está em movimento, quando nós temos um coeficiente de atrito em movimento, não vai variar. Ele falou que sempre vai ser 10. Então, em uma força superior a 15, a minha força de atrito sempre vai ser 10. Então, essa força aqui vai ser de 10 newtons. Vamos supor que o 30 está aqui, por exemplo. Então, a força de atrito que vai estar atuando no bloco
com a mesa, ou seja, na borracha com a mesa ou com a superfície de apoio, vai ser de 10 newtons. Então, quem é a força resultante que está atuando na placa, ou na borracha? A força resultante que está atuando na borracha vai ser a força, que é 30 newtons, menos a força de atrito, que é 10, que é igual à massa da borracha, vezes a aceleração. Então, vai ficar 20 igual a 5 vezes o A. Então, o A vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do meu objeto vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Deu para entender? Vamos para a próxima. Sétima. O que a sétima fala? Um carro deslocando-se em uma pista horizontal a velocidade de 72 km por hora freia bruscamente e trava por completo suas rodas. Nessa condição, o coeficiente de atrito das rodas com o solo é 0,8. A que distância do ponto inicial de frenagem o carro para por completo. Vamos lá. Primeiro vamos converter aqui esses 72 km por hora em metros por segundo, né? Porque a gente vai ter que utilizar nossas medidas no SI, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. E esse valor vai ser em metros por segundo. Então, para transformar 72 km por hora para metro por segundo, basta eu dividir por 3,6, que isso aqui vai dar então quanto? 20 metros por segundo. Então é o seguinte, pensa comigo. Eu tenho um carro e esse carro aqui ele vai começar a frear. Como ele vai começar a frear, e ele está com a velocidade aqui inicial de 20 metros por segundo, ele começa a frear, então nós temos o atrito contrário à tendência de deslizamento do corpo. Então nós temos uma força de atrito. Então a única força que vai ser responsável por fazer com que esse carro pare é a força de atrito. Então a força resultante que está atuando no carro é a força de atrito, que é o que vai ser responsável por fazer o meu carro parar. Ou seja, a velocidade final do carro vai ser de 0 metros por segundo. Então, o que é que eu posso afirmar? Que a minha força resultante vai ser exatamente igual a quem? Ao Fat. Porque o Fat é a única força que vai estar atuando sobre o meu carro. Então, como é que eu calculo então a força resultante? É a massa vezes a aceleração. Quem é a força de atrito? É o μ vezes a normal. Só que, como o meu movimento está na horizontal, está acontecendo no plano, né? Então, a minha normal vai ser igual ao meu peso. Então, aonde tem normal aqui, é como se eu estivesse falando do peso, porque a normal é igual ao peso. Então, vai ficar massa vezes a aceleração igual a μ vezes o peso. Quem é o peso? Massa vezes a gravidade. O que é que eu faço com as massas? Corto. Então, a minha aceleração vai ser o μ vezes a gravidade. Então, a minha aceleração vai ser o μ, que é 0,8, vezes a gravidade, que é 10. Então, a minha aceleração vai ser de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, este aqui vai ser o módulo da minha aceleração. Ele está pedindo o quê? A que distância do ponto inicial de frenagem o carro para por completo. Eu quero saber a distância que eu percorri do momento que eu coloco meu pé no freio até parar por completo. Quero descobrir o ΔS. Então, quais são os dados que eu tenho? Eu tenho que a minha aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho que a minha velocidade inicial é de 20 metros por segundo. E tenho que a minha velocidade final é de 0 metros por segundo. Vamos lá, vamos lembrar de cinemática aqui agora. Vou te dar aqui 5 segundos para você pensar. Qual é a única equação que a gente utiliza na cinemática que não utiliza o tempo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Torricelli. Torricelli. Espero que você tenha pensado isso, viu? Eu espero de verdade que você tenha pensado nisso. Então, a velocidade ao quadrado, a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração ΔS.
Então, você tem a velocidade final, você tem a velocidade inicial, você tem a aceleração. Então, você vai descobrir quem? O ΔS. Então, se você pensou em usar Torricelli, você pensou corretamente. Então, qual é a minha equação de Torricelli? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Quem é a minha velocidade final? É 0, então vai ficar 0 ao quadrado. Quem é a minha velocidade inicial? É 20, então vai ficar 20 ao quadrado. Mais 2 vezes a minha aceleração. Agora o seguinte, pense bem. A sua aceleração é de quanto? 8 metros por segundo ao quadrado. Só que esse processo aqui você está freando o carro, então é uma desaceleração. Então, a aceleração aqui ela é o quê? Negativa, porque eu estou desacelerando o meu carro. Por isso que quando eu falei que a minha aceleração aqui é 8 metros por segundo ao quadrado, eu falei o módulo da aceleração. Porque como eu estou freando, eu estou desacelerando. Há uma razão de 8 metros por segundo ao quadrado. Então aqui eu vou colocar no lugar, no A, vai ser menos 8 vezes ΔS. Então vai ficar 0 igual a 400 menos 16 vezes ΔS. Então eu vou pegar esse menos 16 ΔS e vou passar lá para o lugar do zero. Está negativo, passa positivo. Então vai ficar 16 ΔS igual a 400. Opa, deixa eu pegar aqui para esse espaço aqui vazio. Então vai ficar ΔS igual a 400 dividido por 16. Então o nosso ΔS vai ser exatamente 25 metros. Então essa aqui é a minha resposta. Então, a distância do ponto inicial de frenagem, o carro para por completo a uma distância de 25 metros. Beleza? Deu para entender? Vamos para a próxima. Oitava. O que é que a oitava fala? Seguinte. Um bloco metálico de massa de 2 kg é lançado com uma velocidade de 4 metros por segundo, a partir da borda de um trilho horizontal de comprimento 1,5 metros, e passa a deslizar sobre esse trilho. O coeficiente de atrito cinético entre a superfície vale 0,2. Cada vez que colide com as bordas, o disco inverte seu movimento, mantendo instantaneamente o módulo da sua velocidade. Opa, vamos lá. Esse dado aqui é muito importante. Então, ó, ele fala o seguinte, ó. Ele diz que vai manter instantaneamente o módulo da sua velocidade. Então, cada vez que colide, inverte o seu movimento, mantendo instantaneamente o módulo da sua velocidade. O que é que isso aqui quer dizer? Isso aqui é como se ele estivesse nos afirmando como se não tivesse o quê? Colisão. Então, é como não tivesse uma colisão. É como se não tivesse uma colisão. Então, o que é que a gente vai fazer? Ele falou o seguinte, quantas vezes o disco cruza totalmente o trilho antes de parar? Então, essa última informação aqui é de crucial importância. Ele fala o seguinte, cada vez que colide com as bordas, o disco inverte seu movimento, mantendo instantaneamente o módulo da sua velocidade. Então, é como se não tivesse uma colisão. Ou seja, o que é que eu preciso calcular? Se eu achar a aceleração desse meu bloquinho aqui, metálico, se eu achar a aceleração dele, eu já tenho o quê? A velocidade inicial dele. E eu quero com que ele pare. Então, eu vou ter, se eu conseguir essa aceleração, eu vou ter aceleração, velocidade inicial, velocidade final, e eu consigo descobrir a distância percorrida. Não é isso? Então, como ele bate nas bordas e ele inverte o movimento, mantém instantaneamente o módulo da sua velocidade, então ele não está mudando, é como se ele não tivesse o quê? Colidindo. Então eu vou calcular ele como se ele tivesse partindo em uma linha reta. E eu vou saber até quanto ele vai andar até parar. Então é o seguinte, vamos lá. Eu tenho uma única força que atua sobre esse bloquinho que faz com que ele pare. Que força é essa? É a força de atrito. É o FAT. Então, a única força que está atuando sobre o bloco metálico é a minha força de atrito.
Então, eu posso muito bem dizer o quê? Que a minha força de atrito é exatamente igual à minha força resultante. Então, o que é a minha força de atrito? A minha força de atrito vai ser μ vezes a normal, que é igual a força de atrito, μ vezes a normal, vezes a força resultante, que é a massa vezes a aceleração. Então, vamos aqui. Quem é o meu μ? O μ vale 0,2. Quem é a minha normal? Nesse caso aqui, como os outros casos que a gente já fez, a minha normal vai ser igual ao peso. E o peso vai ser igual a 20 newtons. Então, vai ficar 0,2 vezes 20, igual a massa, que é 2, vezes a aceleração. 0,2 vezes 20, isso aqui vai dar 4, igual a 2A. Então, A é igual a 4 dividido por 2, então o meu A vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Descobrimos aqui a minha desaceleração. Descobrimos aqui o módulo da minha aceleração. Certo? Então, o seguinte, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou calcular agora a distância total que o meu bloco vai percorrer até parar. Então, qual a equação que eu vou utilizar? A mesma da questão anterior. A equação de Torricelli. Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes delta S. Então, o que é a minha velocidade final? Eu quero até parar. Então, minha velocidade final é 0. O que é a minha velocidade inicial? 4 metros por segundo. Foi nos dado na questão. Vai ficar 4 ao quadrado mais 2 vezes, ele está desacelerando. Então, vai ficar menos 2 no lugar da aceleração, vezes ΔS, que é o que eu quero descobrir. Então, 0 igual a 16 menos 4 ΔS. Então, vai ficar 4 ΔS, negativo passei para o outro lado positivo, igual a 16. Então, o meu ΔS é igual a 16 dividido por 4, porque o 4 está multiplicando o ΔS. Então, ele passa para o outro lado como? Dividindo. Então, o meu ΔS vai ser exatamente igual a 4 metros. Opa! Informação preciosa aqui. Foi o que ele falou? Então, o meu bloquinho ele vai andar 4 metros até parar por completo. Então, se o meu trilho só tem 1,5 metros de comprimento, então, no máximo, ele vai cruzar o trilho 2 vezes por completo. Por quê? Se ele vai percorrer até parar 4 metros, então primeiro ele vai andar 1,5, depois vai andar mais 1,5, ou seja, ele vai ter andado já os 3 batidos. Se ele andar mais 1,5, vai ficar 4,5. Ou seja, ele só anda até 4. Então ele não completa a terceira parte para cruzar o trilho pela terceira vez, né? Então ele só consegue cruzar o trilho 2 vezes. Então a alternativa correta, letra C. Beleza? Vamos para a próxima. Nona. Aqui já é agora uma questão de colisão. Vamos lá. Em plena feira, enfurecida com a cantada que havia recebido, a mocinha, armada com um tomate de 120 gramas... Galera, não que você já vê essa unidade de grama. Velocidade em quilômetro por hora. Já fique desconfiada. Já intuitivamente tente converter, tá? Olhou aqui para o 120, ó. Já coloca logo em quilograma, tá? Já é sabendo que uma hora vai ter que utilizar ela em quilograma. Então, 120 quilogramas equivale a 0,12 quilogramas. Ah, mas por quê? 1 quilograma tem 1.000 gramas. Então, 120 gramas tem quantos quilogramas? Basta dividir por 1.000, que vai dar 0,12 quilogramas. Então, com um tomate de 0,12 quilogramas. Lança-o em direção ao atrevido feirante, atingindo-lhe a cabeça com velocidade de 6 metros por segundo. Se o choque do tomate foi perfeitamente inelástico, cara, isso aqui é de extrema importância. Ele falou que o choque do tomate com o rosto foi perfeitamente o quê? Inelástico. O que é que isso significa dizer? Quando ele fala que um choque é perfeitamente inelástico, ela está falando o seguinte: a moça jogou o tomate. Quando o tomate bateu no rosto, ele parou. Ficou parado. Então,
O tomate bateu no rosto e ficou ali, parado. Então, isso é um choque perfeitamente inelástico. Ou seja, o tomate não bateu e voltou, o tomate não bateu e fez com que a cabeça do rapaz também fosse para a lateral. Não. O que aconteceu? Aconteceu o choque do tomate no rosto do rapaz e tanto o rosto quanto o tomate ficaram o quê? Em repouso, parados. Então, isso é um choque perfeitamente inelástico. E a interação trocada pelo tomate à cabeça do rapaz demorou 0,01 segundos. Então, a intensidade da força média associada à interação foi de... Essa questão é uma questão típica do teorema do impulso. O que é que diz o teorema do impulso? O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Ok? Então é o seguinte, como é que eu calculo o meu impulso? O meu impulso é a força vezes a variação do tempo que está atuando a minha força. A minha quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então, quem é a força que está atuando? É o que eu quero descobrir, a força média que está associada durante a interação do tomate e o rosto do rapaz. Então, essa força que eu quero descobrir. O tempo de interação foi de quanto? 0,01. Quem é a massa do tomate? 0,12. E quem é a velocidade? Foi com a velocidade de 6 metros por segundo. D6, né? Então, a minha força vai ser igual a 0,12 vezes 6 dividido por 0,01. Se você fizer bem direitinho esses cálculos, isso aqui vai dar 72 newtons. Então, a força média associada à interação foi de 72 newtons. A alternativa correta igual à letra D. Só recapitulando, qual é a fórmula que eu devo utilizar? O teorema do impulso, tá bom? Aí você pode fazer só aqui, só levantando um pequeno questionamento. Você pode perguntar o seguinte, André, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí tem delta Q, ou seja, variação de quantidade de movimento. E por que tu só usou MV? Por que tu não usou uma variação? A quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Meu lindo, ou minha linda, preste bem atenção. Eu falei que o choque do tomate foi perfeitamente inelástico. Ou seja, o tomate só vai ter uma quantidade de movimento, vai ser na hora do choque. Chocou e ele vai parar. Então é por isso que a quantidade de movimento vai ser apenas massa vezes a velocidade. O tomate não vai bater e vai voltar, né? Então eu vou ter só apenas uma única quantidade de movimento, que é a massa do tomate vezes a velocidade, que é de 6. Porque o choque foi perfeitamente inelástico. Beleza? Então, 72 newtons. A próxima questão. Um jogador de hóquei no gelo consegue imprimir uma velocidade de 162 km por hora ao puck, ou seja, ao disco, cuja massa é de 170 gramas. Considerando que o tempo de contato entre o puck e o stick, ou seja, o taco, é da ordem de 1/100º de segundo, a força impulsiva média em Newton é... Vamos lá. Vamos melhorar aqui esses dados, né? Aqui está em 172 km por hora. Então, já pense em transformar esses 172 km por hora em metros por segundo. Então, basta você fazer o quê? Dividir por 3,6, que você vai achar 45 metros por segundo. Aqui a massa. A massa está em 170 gramas. Então, vamos transformar isso aqui para quilograma. Então, isso aqui vai ficar 0,17 quilogramas. E considerando um tempo de contato entre o puck e o stick, é da ordem de 1/100º de segundo. Então, 1/100º de segundo, a representação disso é o quê? 1/100, ou seja, 0,01 segundos. Então, nós temos quais são nossas informações? Nós temos que a massa é igual a 0,17 quilogramas, o tempo de atuação vai ser de 0,01 segundos, e nós temos que a velocidade vai ser de 45 metros por segundo. Eu quero saber a força impulsiva média.
Então, qual é a fórmula que a gente tem que utilizar? Impulso, o teorema do impulso, ou seja, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, como é que é o impulso? É a força vezes o tempo de atuação, igual a quem é a minha variação de quantidade de movimento, vai ser a massa vezes a velocidade. Porque vai ser bem no momento que ele falou, ó, que vai imprimir uma força o quê? Ao disco, né? Então, ele quer saber, durante esse momento está tendo contato do taco, né, com o disco. Então, vai ser a força, que eu quero descobrir, vezes o tempo, que é de 0,01, igual a massa, que é de 0,17, vezes a velocidade, que vai acontecer isso, né? E ele falou que a velocidade é de 45 metros por segundo. Então, 45. Então, a minha força vai ser 0,17 vezes 45 dividido por 0,01. Fazendo esse cálculo direitinho, vai ficar 0,17 dividido por 0,01 dá 17. Então, vai ficar 17 vezes 45, que vai dar 765 quê? Newtons. Ou, para se adequar ao resultado do enunciado, o resultado do nosso gabarito, é só a gente colocar em notação científica, ou seja, 7,65 vezes 10 a 2 newtons. Então, essa é a minha resposta. Então, a força impulsiva média em newtons vai ser de 765 newtons. Próxima questão, 11. Então, os Jogos Olímpicos de 2016, Rio 2016, é um evento multiesportivo que acontecerá no Rio de Janeiro. O jogo de tênis é uma das diversas modalidades que compõem as Olimpíadas. Se em uma partida de tênis um jogador recebe uma bola de massa de 200 gramas, vamos lá, 200 gramas já sabemos que é 0,2 quilogramas. Então, 0,2 quilogramas. Com velocidade de 18 metros por segundo. E rebate na mesma direção e em sentido contrário com velocidade de 32 metros por segundo. Determine o módulo da sua força média, sabendo que a bola permaneceu 10 segundos em contato com a raquete. 0,10 segundos em contato com a raquete. Bem, vamos lá, vamos tentar imaginar aqui a situação. Vou tentar aqui esboçar a raquete, tá? Vou tentar, porque meus desenhos aqui são péssimos. Então, tá aqui a minha raquete. O que é que vai acontecer? A minha bolinha, eu tenho uma bolinha de tênis que está vindo daqui. Então, ela vem aqui com uma velocidade de 18 metros por segundo. Aí ela vai se chocar. E quando ela se choca, ela já vai imediatamente voltar, que é no sentido contrário, né? Com uma velocidade de 32 metros por segundo. Então, essa é a situação. Eu tenho uma bolinha que está vindo, vai bater na raquete e vai voltar com uma velocidade de 32 metros por segundo. Então, pensa comigo, como é que a gente pode fazer essa questão? Eu quero saber a força média no tempo de atuação, né? Então, quem é a fórmula que eu vou utilizar? Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Agora, é muito importante destacar o quê? Eu vou ter uma quantidade de movimento inicial, que é da bola indo em direção à raquete, e vou ter uma quantidade de movimento final, que é depois que a bola entra em contato com a raquete e sai. Então, quem é o meu I? É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Agora, uma coisa que a gente tem que observar com muito cuidado. Olha aqui, olha o 18 metros por segundo e olha o 32 metros por segundo. Eles estão em sentidos contrários. Então, pensa comigo. A gente, por comodidade, a gente sempre tenta manter o sinal positivo aqui, ó, apontado para onde? Para a direita. Então, eu vou considerar a minha velocidade positiva que está apontando para a direita.
Então, o meu 18 ele está contrário ao meu referencial. Então, em vez de colocar 18 metros por segundo, eu tenho que colocar menos 18 metros por segundo, porque o meu referencial positivo é da esquerda para a direita. E a bola de tênis está indo da direita para a esquerda inicialmente, quando ela vai se chocar lá com a raquete. Então, eu vou considerar menos 18 metros por segundo. Então, quem é o I? É F vezes a variação do tempo. Quem é a quantidade de movimento final? É a massa vezes a velocidade final. Quem é a quantidade de movimento inicial? É a massa vezes a velocidade inicial. Então, vai ficar F vezes ΔT. Vou colocar a massa em evidência, que vai ficar VF menos VI. Então, F vezes quem é o meu tempo? O meu tempo é de 0,1 segundos. Então, vai ficar 0,1 igual a massa, que é de 0,2, vezes a velocidade final, que é de 32, menos a velocidade inicial, que é menos da fórmula já, só que a velocidade inicial é menos 18, né? Então, vai ficar menos 18. Porque ela está contrária, está no movimento contrário ao meu referencial, né? Então, F vezes 0,1 é igual a 0,2 vezes 32 menos com menos mais 18. Então, o meu F vai ser igual a 0,2 vezes 32 mais 18, que vai dar 50, dividido por 0,1. Se eu pegar 0,2 e dividir por 0,1, dá 2. Então, vai ficar 2 vezes 50. Então, a minha força de interação média vai ser de 100 newtons. Então, a minha força de interação média vai ser de 100 newtons. Certo? Deu para entender? Vamos para a próxima. 12. Os blocos da figura abaixo deslizam sem atrito. Qual a velocidade do V do bloco de 1,6 kg após a colisão? Certo. Então, o que é que está acontecendo aqui? Eu tenho um bloco de 1,6 kg que está a 5,5 metros por segundo. Ele vai se chocar com outro bloco de 2,4 kg que está a 2,5 metros por segundo. Então, ele está se aproximando e vai se chocar. Quando ele se choca, o bloco rosa vai ficar se deslocando com a velocidade de 4,9 metros por segundo. E eu quero descobrir a velocidade com que o bloco azulzinho vai estar se movimentando depois do choque. Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer essa questão? Esse tipo de questão de colisão, você sempre tem que lembrar do seguinte, que a quantidade de movimento total que eu tenho antes da colisão sempre vai ser igual à quantidade de movimento depois da minha colisão, tá? Então, a quantidade de movimento antes tem que ser exatamente igual à quantidade de movimento depois. Porque a quantidade de movimento, ela vai se conservar. Então, vamos aqui. Vamos fazer aqui, a quantidade de movimento antes. Então, aqui, vamos colocar aqui. Quem é a quantidade de movimento antes da colisão, né? Vou só colocar aqui antes. Então, a quantidade de movimento antes, ou seja, antes da minha colisão, vai ser... Quem é a quantidade de movimento do bloco azul? É a massa. Então, vai ser a massa do bloco azul vezes a velocidade do bloco azul. Mais a massa do bloco rosa vezes a velocidade do bloco rosa. Então, quem é MAVA? É a quantidade de movimento do bloco azul. Quem é MR vezes VR? Quantidade de movimento do bloco rosa. Então, quem é a quantidade de movimento do bloco azul? Vai ser MA, ou seja, 1,6 vezes a velocidade de A, que é 5,5. Mais, quem é a massa do bloco rosa? 2,4. Vezes a velocidade do bloco rosa, que é 2,5. Então, isso aqui vai ficar 1,6 vezes 5,5
isso aqui vai dar 8,8. 2,4 vezes 2,5 vai dar 6. Então, a quantidade de movimento antes vai ser igual a 14,8 quilograma vezes metros por segundo. Então, essa aqui vai ser a minha quantidade de movimento antes. E quem que vai ser a minha quantidade de movimento depois? Então, a minha quantidade de movimento depois vai ser a massa do bloco azul vezes a velocidade com que ele vai adquirir, ou seja, VA', mais a massa do bloco B vezes VB', porque a velocidade vai mudar. Então, a quantidade de movimento depois vai ser a massa, que é de 1,6, vezes VA', mais a massa de B, que é de 2,4, vezes o VB', que vezes 4,9. Vai ficar 4,9. Então, vai ficar o Q depois, a quantidade de movimento depois, vai ficar 1,6 vezes VA', mais 11,76, que é o 2,4 vezes 4,9. Ou seja, o que é que diz a nossa questão? O que a gente pode fazer para resolver ela? Que a quantidade de movimento antes vai ser exatamente igual à quantidade de movimento depois. Quanto foi que deu a quantidade de movimento antes? 14,8. Então, tem que ser exatamente igual a essa depois aqui. Então, basta eu pegar, então, o 14,8 e igualar a 1,6 vezes VA' mais 11,76, porque a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Fazendo isso, eu consigo descobrir o valor de VA' depois do choque. Então, vai ficar esse 11,76 3,04. Então, quem vai ser o meu VA'? Vai ser o 3,04 dividido por 1,6. Então, isso aqui vai dar exatamente 1,9 metros por segundo. 1,9 metros por segundo. Então, a velocidade do bloco azul depois da colisão vai ser uma velocidade de 1,9 metros por segundo. Deu para entender? Então, vamos para a próxima já, né? 13. Um automóvel a 30 metros por segundo choca-se contra a traseira de outro de igual massa, que segue no mesmo sentido a 20 metros por segundo. Se os dois ficam unidos, a velocidade comum imediatamente após a colisão será em metros por segundo d. Ok. Vamos lá, vamos ver o que é que está acontecendo aqui. Nós temos aqui um automóvel que está com 30 metros por segundo, aí ele vai se chocar com um que está a 20 metros por segundo, e depois que eles se chocam, os dois vão andar juntos. E ele quer justamente saber o valor da velocidade com que eles vão estar juntos. Então vamos pensar comigo. Falou em questão de colisão, sempre lembre, a quantidade de movimento de antes tem que ser exatamente igual à quantidade de movimento depois. Então, a quantidade de movimento antes tem que ser exatamente igual à quantidade de movimento depois. Então, pensa comigo, quem é a quantidade de movimento de antes da colisão? Ok, então a quantidade de movimento da colisão vai ser quem? Eu tenho um carro com 30 metros por segundo, eu tenho outro carro com 20 metros por segundo. E ambos vão ter uma massa M. Então, é o seguinte,
O que é que a gente pode pensar aqui? Porque ele falou que os dois carros têm igual massa. Então, eu vou colocar uma massa m para eles. Então, o que é a quantidade de movimento antes? Então, o primeiro carro vai ser a massa vezes a velocidade com que ele está, que é 30. Mais o outro carro é quanto? A massa vezes a velocidade com que ele está, que é 20. Então, isso aqui é a quantidade de movimento antes da colisão. Quem é a quantidade de movimento depois da colisão? Agora, observa que os dois carros eles vão seguir o quê? Juntos, com a mesma velocidade relativa. Eles vão se chocar e vão seguir juntos. E como eles vão seguir juntos, nós vamos ter o quê? Considerar esses dois carros como se fosse um único bloco, né? Então, se a massa de um é m, a massa de outro é m, eu vou considerar um único bloco de uma massa de 2m. Então, o que é a quantidade de movimento depois? É a massa, ou seja, 2m, vezes a velocidade que eu quero descobrir. Então, vai ficar 30m mais 20m, isso aí vai ficar 50m, igual a 2 vezes m vezes a velocidade. O que é que eu vou fazer com esse 2m, que está multiplicando a velocidade? Passa para o outro lado dividindo. Então, a minha velocidade vai ficar igual a 50m dividido por 2m. O que é que eu posso fazer com m? Cancela. Velocidade vai ser igual a 50 dividido por 2. Então, a velocidade com que eles vão se manter depois do choque vai ser uma velocidade de 25 metros por segundo. Então, essa aqui é a velocidade com que os carros vão se manter depois do choque. Próxima questão. 14. Eduardo, de massa igual a 30 kg, está parado em pé sobre seu carrinho de 10 kg quando seu cachorro Zidane, de 20 kg de massa, vem correndo e pula sobre o mesmo. Sabendo que o carrinho com Eduardo e Zidane passa a ter velocidade de 0,5 metros por segundo, determine a velocidade do cachorro antes de ser apanhado pelo dono, considerando-se na direção horizontal. Beleza. Vamos pensar aqui comigo. Eu tenho uma quantidade de movimento antes e vou ter uma quantidade de movimento depois. Então, eu vou ter uma quantidade de movimento antes e vou ter uma quantidade de movimento depois. Pensa comigo. Então, o Eduardo ele tem a massa de 30 kg e o carrinho tem 10 kg. Ele está parado em cima do carrinho, ou seja, o meu carrinho tem uma massa total de 40 kg, que é o Eduardo que está em cima dele, mais os 10 kg, que é o do próprio carrinho, certo? Então, ao todo, a massa que está no carrinho é uma massa de 40 kg. Então, qual é a quantidade de movimento que eu vou ter no carrinho? Antes, eu vou ter 40, que é a massa do carrinho, ou seja, do Eduardo mais do próprio carrinho, vezes 0. Ou seja, ele está parado. Não é isso? Aí ele falou o seguinte, que o Zidane ele vai ter uma massa de 20 kg, ele vai correndo e pula sobre o mesmo. Ou seja, nós temos a quantidade de movimento do cachorro, que é quanto? A massa dele é 20 vezes a velocidade do cachorro, que é uma velocidade v. Que eu não sei que velocidade é essa, é a velocidade com que ele está correndo. Então, a quantidade de movimento do cachorro. Então, eu tenho o carrinho que está parado junto com o Eduardo, ou seja, a massa total é 40 vezes 0, porque está parado, mais a massa do Zidane, que é 20, vezes a velocidade com que ele está correndo para pular no carrinho. Então, essa é a quantidade de movimento que eu tenho antes do Zidane pular no carrinho. Que é a quantidade de movimento depois? A quantidade de movimento depois, o Zidane já está dentro do carrinho. Então, a massa total do carrinho vai ser a de Eduardo, a massa do próprio carro, mais a do Zidane, que é de 60 kg. Então, a massa é 60, vezes a velocidade com que ele vai estar se deslocando, que é de 0,5. Então, vai ficar 40 vezes 0, 0, 20 vezes v, 20v, igual a 60 vezes 0,5, que é 30. Então, a minha velocidade vai ser 30 dividido por 20,
Então, a minha velocidade do Zidane, ou seja, do cachorro, vai ser igual a 1,5 metros por segundo. Então, essa era a velocidade do Zidane antes de pular no carro. Ok? 1,5 metros por segundo. Próxima questão. Seguinte. Por transportar uma carga extremamente pesada, um certo caminhão trafega a uma velocidade de 10 metros por segundo. Um rapaz à beira da estrada brinca com uma bola de tênis. Quando o caminhão passa, ele resolve jogar a bola na traseira do mesmo, sabendo-se que a bola atinge a traseira do caminhão perpendicularmente com velocidade de 20 metros por segundo em relação ao solo. Qual a velocidade horizontal final após o choque? Considere um choque parcialmente elástico. Um choque parcialmente elástico, com um fator de restituição igual a 0,6. Bem, vamos lá. O que é esse coeficiente de restituição? O meu coeficiente de restituição é simplesmente o módulo da velocidade relativa entre os objetos de afastamento sobre o módulo da velocidade relativa de aproximação. Então, o que é o meu E? O meu E é o meu coeficiente de restituição. Então, o meu coeficiente de restituição, como é que eu calculo ele? É a velocidade relativa de afastamento entre os objetos, o módulo entre elas, dividido pela velocidade de aproximação entre elas. O que é que eu estou querendo dizer? Para a gente calcular o meu coeficiente de restituição, eu preciso saber a velocidade relativa antes da colisão e depois da colisão, né? Ou seja, antes da colisão, o que é que está acontecendo? Está acontecendo uma aproximação ou afastamento? Depois da colisão, vai estar acontecendo o quê? Vai estar acontecendo uma aproximação ou um afastamento? Então, a gente vai analisar parte por parte. Vamos analisar aqui, ó, antes da colisão. Então, antes da colisão, o que é que está acontecendo? Vamos lá. A minha bolinha vai bater com 20 metros por segundo. E a velocidade do caminhão está a 10 metros por segundo. Então, observe bem que a bolinha e o caminhão, eles estão o quê? Na mesma direção e sentido. Então, elas estão se aproximando. Então, isso aí vai ser a velocidade relativa de aproximação. Então, como é que eu calculo essa velocidade relativa de aproximação? Sempre que eu tenho duas velocidades e elas estão no mesmo sentido, o que é que eu faço com elas? Eu subtraio. Então, vai ficar 20 menos 10, que dá 10 metros por segundo. Então, a velocidade relativa de aproximação é de 10 metros por segundo. Vamos analisar agora a velocidade relativa depois da colisão. Então, vamos aqui. Depois da colisão, o que é que vai acontecer? Elas vão se distanciar ou vão continuar se aproximando? Observa. O meu caminhão continua indo na mesma direção onde ele estava em sentido, a 10 metros por segundo. Só que a bolinha, ela vai voltar. Ou seja, eles estão se distanciando. Então, toda vez que eu tenho velocidades em sentidos contrários, como é que eu faço a minha velocidade relativa? A soma delas. Então, a velocidade relativa. Então, a minha velocidade relativa de afastamento vai ser quem? 10 metros por segundo, né? Mais o VB, a soma entre elas, porque eu tenho as velocidades em sentidos opostos. Quando eu tenho a velocidade em sentidos opostos, a velocidade relativa é a soma entre elas. Então, vai ficar 10 mais VB. Então, já sei que a velocidade relativa de aproximação é 10 e já sei que a minha velocidade relativa de afastamento da bolinha com o caminhão é de 10 mais VB. E ele já deu o coeficiente de restituição,
que é 0,6. Então, agora basta a gente calcular o valor de VB. Eu sei que o meu coeficiente de restituição é o módulo da velocidade relativa de afastamento sobre o módulo da velocidade relativa de aproximação. Então, quem é o meu coeficiente de restituição? 0,6, igual a velocidade relativa de afastamento, quem é? 10 mais VB, sobre a velocidade relativa de aproximação, que deu 10. Então, o 0,6 aqui está sobre 1, agora basta fazer meio pelos extremos. Então, vai ficar 10 mais VB, vezes 1, que é 10 mais VB, igual a 0,6 vezes 10, que vai dar 10 vezes 0,6, que isso aqui vai ficar 10 mais VB igual a 6. Então, o meu VB vai ficar 6 menos 10. 10 está positivo, pode para o outro lado negativo. Então, a velocidade vai ficar, a minha velocidade da bola vai ser menos 4 metros por segundo. Então, está aí a minha velocidade da minha bolinha de tênis, que vai ser menos 4 metros por segundo. Então, mais uma vez, como é que resolve a questão? Basta você olhar para o coeficiente de restituição. Sempre, que vai ser o coeficiente de restituição? Vai ser o módulo da velocidade relativa de afastamento sobre a velocidade relativa de aproximação. Aí agora é só você analisar antes da colisão e depois da colisão. Antes da colisão, nós temos a velocidade relativa de aproximação. Então, a velocidade relativa de aproximação, como elas estão no mesmo sentido, eu vou subtrair. Vai ficar 20 menos 10. Como, então, a velocidade... Aí, depois da colisão, a velocidade relativa vai ser de afastamento. Então, quando elas estão nos sentidos contrários, eu faço o que com elas? Eu somo elas. As velocidades relativas, elas se somam. Então, vai ficar 10 mais VB. Então, é só substituir na fórmula do coeficiente de restituição. Deu para entender? Então, desta forma, terminamos aqui a nossa resolução de exercícios, que é um preparatório para essa prova. Tá? Qualquer dúvida, você pode comentar, que eu lhe respondo tranquilamente, tá? Se tiver qualquer dúvida ainda mais profunda, eu não me incomodo de você mandar uma mensagem para mim, tá? Tá aqui o meu número, meu nome é André Luiz. Só mandar lá assim, ó, não consegui fazer tal questão, como é que faz? Pode mandar, sem problema nenhum, tá? A gente está aqui para poder solucionar a sua dúvida. E no mais, te desejo uma boa prova, estude direitinho, refaça as questões, mande esse vídeo para as turmas do primeiro ano do IDB, que é importante porque tem muita gente que está com muita dificuldade. Então, justamente, eu fiz esse vídeo para poder ajudar a todos. Então, pega esse vídeo, manda para todas as turmas do primeiro ano e desejo uma boa prova para vocês, tá? Um abraço.